Oi, meu nome é Natália G7 Húngaro e vou apresentar o trabalho enviado para o 4º Simpósio Brasileiro Online de Gestão Urbana. Em conjunto, eu, arquiteto e urbanista, mestranda pela PUC Campinas, meu colega Reinaldo Ricardo da Silva Júnior, sociólogo mestrando pela mesma universidade, e nosso orientador, professor Manuel Lemes da Silva Neto, também arquiteto e urbanista, escrevemos o trabalho intitulado Sobre outro novo período histórico e a urgência de se pensar outras novas categorias analíticas. Aplicações nas dimensões urbano-regional e intraurbana. Todos fazemos parte e contribuímos com o grupo de pesquisa LADEUR, traduzido como Laboratório de Desenho de Estratégias Urbano-Regionais da PUC Campinas. Milton Santos propõe a emergência de um novo período histórico, que sucede o período técnico-científico-informacional pelo qual passamos até agora. Esse novo período é conhecido como popular ou demográfico, e será acompanhado da totalidade das preocupações relacionadas ao humanismo concreto e a um novo projeto civilizatório. Com o neoliberalismo e a completa mercantilização da vida, principalmente em áreas determinantes da vida social como cultura, saúde, educação e segurança, chegamos ao limite com a pandemia da Covid-19. O planejamento estatal tornou-se apenas mais uma ferramenta de acúmulo de capital e atração de investimento. O espaço é segregado e segregador ao mesmo tempo. O novo período histórico que se inaugura pode ser percebido nas franjas e rugosidades dos territórios, nas formas alternativas, solidárias e criativas de resistência. Com ele, novas categorias de análise são mais pertinentes do que nunca. Para a compreensão e integração desses elementos nas análises acadêmicas, esse trabalho recorreu ao pensamento dos autores Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro, assim como seus conceitos e metodologias de análise. O território compreendido como a conjunção entre o espaço e as pessoas é central nessa proposta. Conceitos como mercado socialmente necessário, território usado e cartografia da ação social embarcam na análise propondo o atento reconhecimento dos de baixo, tanto na dimensão urbano-regional quanto na intraurbana. Destacamos aqui dois conceitos centrais. Por mercado socialmente necessário, entende-se o deslocamento das análises econômicas hegemônicas para a economia do cotidiano, economia concreta, baseada na solidariedade e na criatividade. Socialmente necessária, pois apesar da invisibilidade desse tipo de trocas, é às custas dessa economia que uma parcela gigantesca da população tem vivido. Podemos reconhecê-las nas grandes cidades brasileiras, na forma dos vendedores ambulantes, nos trabalhos cooperativos, nas autoconstruções. Assim, colocaremos esse conceito no centro da discussão. A ideia de socialmente necessário surge originalmente no trabalho de Ana Clara, em 2005, atrelada à noção de mercado socialmente necessário. Nas cidades e nas regiões, arenas das convivências da economia globalizada, convivem lado a lado territorializadas outras solidariedades das quais poderão surgir políticas capazes de não constranger particularidades ainda não hegemonizadas, isso é, socialmente necessárias. Por território usado, compreende-se que não é possível observar um território sem as relações humanas. Os homens delimitam, orientam e criam, simbólica e concretamente, os territórios. O território usado é uma verdadeira instância de análise e transcende a categoria espacial, mesclando-se com os indivíduos e suas dinâmicas. Milton Santos diz: o território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado. Fala-se então de território-espaço humano em sua inteireza, e não no espaço determinado pelas convergências disciplinares. O espaço, em nossa instância de análise, é totalidade, passível de vários olhares. Nosso grupo de pesquisa, LADEUR, orienta-se pela metodologia de pesquisa quadripolar, teorizada por Paul Debrini, Jacques Herman e Marc Schuttet. Grosso modo, articulam-se 4 polos que se relacionam a fim de garantir a cientificidade na pesquisa em ciências sociais. O polo teórico objetiva romper com o senso comum. Para isso, são utilizadas as correntes mais tradicionais do pensamento científico, positivismo, compreensão, funcionalismo e estruturalismo. Já o polo epistemológico lidera os métodos discursivos, dialético, fenomenológico, quantitativo, hipotético, dedutivo. No polo morfológico, recorre à formulação de quadros de análise, tipos ideais, sistemas ou modelos. Nesse trabalho, apresentamos os 2 exemplos claros como caracterização socioespacial, ou sistema viário e meio de transporte. Por fim, o polo técnico designa as atividades concretas a serem feitas, a partir dos resultados que se pretende atingir. Nesse método, todos os polos são constantemente verificados, acolhendo o dinamismo do processo de construção do conhecimento e combatendo os possíveis engessamentos que a pesquisa possa revelar, prejudicando seus resultados. Como apresentado, o foco é reconhecer possibilidades reais de aplicação dos conceitos de território usado e mercado socialmente necessário nas esferas urbano-regional e intraurbana.
Notar e analisar as ações dos sujeitos sociais, reconhecendo novas possibilidades e limites. Subsidiar ações políticas socialmente necessárias no sentido de abrangência e inclusão de novos atores políticos, para além da ação social. Por fim, revelar as perversidades da globalização e as causas da manutenção das desigualdades estruturais entre as escalas de planejamento. Será possível observar a aplicação dos conceitos na dimensão regional por meio de pesquisa em desenvolvimento intitulada Espaços da Desigualdade, Competitividade e Lugar na Produção Rural de Jundiaí. Parte-se do pressuposto que a produção agrícola se encontra cada vez mais diminuída em face à desindustrialização e aumento do setor de serviços no município de Jundiaí, relegando essa atividade a segundo plano no rol de interesses da cidade. Nessa perspectiva, a produção vitivinicultura tradicional jundiaiense não apresenta condições que estabeleçam competitividade relevante em relação à indústria mundial do vinho. As propriedades agrícolas e produções tradicionais do município, portanto, tendem a desaparecer diante da realidade perversa que se instalou nos últimos anos, movida pelos princípios da globalização e da reestruturação produtiva e urbana em metrópoles e cidades médias, como é o caso de Jundiaí. Nessa perspectiva, a apropriação dos conceitos projeto Mercado Socialmente Necessário, Cartografia da Ação Social e Território Usado apresenta-se como alternativa potente para transformar a realidade perversa que faz do Estado porta-voz de grandes empresas, diminuindo minorias e fazendo-as desaparecer. A desigualdade estrutural é apenas uma, tanto nos lugares quanto no Estado, é possível identificá-la. O componente regional de análise se dará por meio do reconhecimento de regiões iluminadas e opacas no Estado de São Paulo. As regiões iluminadas ou luminosas da técnica são dominantes em relação às opacas, escassas em técnica, infraestrutura e oportunidades. Estas estabelecem relação de dependência, revelando a grande disparidade entre as realidades paulistas. Daí a necessidade de apropriação desses conceitos na escala do planejamento, como um todo. As ações deliberadas no espaço pelo Estado devem cumprir a função de garantia de direitos e a adoção de categorias que capturem as necessidades advindas do território usado, da ação social capazes dessa transformação. Será possível observar a aplicação dos conceitos na dimensão intraurbana por meio de pesquisa em desenvolvimento intitulada Do Ciclista ao Ciclo Ativista, a Praça do Ciclista e o Uso da Bicicleta na cidade de São Paulo. Reconhecendo todas as disparidades existentes entre o interesse socialmente necessário e o interesse do mercado globalizado, as cidades são corroídas nesse mundo dialético. As que contam com receitas neoliberais, principalmente as latino-americanas, tornam-se reféns dos investimentos e transformações socioespaciais da razão global. Mas no nível local, os movimentos sociais, coletivos, organizações de bairros, sindicatos, ONGs, enfrentam os resultados das políticas pró-mercado. São desses embates que os territórios usados se compõem. Temos, para além do movimento organizado, o homem lento, figura filosófica proposta pelo professor Milton Santos, que reconhece o homem comum, aquele que vive com toda a inteligência e criatividade proveniente da escassez social, política e econômica. Então é dos movimentos sociais de resistência aos processos globais e da permanência do homem lento em se manter e sobreviver que o espaço intraurbano se estrutura nos lugares. Os lugares são territórios formados nas instâncias inferiores, constituídos na vida social e no cotidiano. São fundados em valores que escapam ao campo hegemônico, como solidariedade, altruísmo e identificação. Milton Santos também ressalta que nesses lugares são expressos pela contradição entre a razão local e a razão global. A pesquisa parte da dualidade entre os ciclistas tradicionais, pobres, periféricos da baixa escolaridade, reconhecidos na pesquisa como homem lento, e os cicloativistas classe média, moradores do centro expandidos, escolarizados como um grupo de questionamento ao sistema viário da cidade. O ponto de convergência entre esses sujeitos se dá na prática de pedalar na cidade, pois o risco de vida torna todos os ciclistas possíveis vítimas. Mas na prática política do cicloativismo, algumas atividades extrapolam a valorização da prática de se locomover de bicicleta, como no caso apresentado, Bicicleta faz bem ao comércio. Aqui fica evidente a exclusão do ciclista tradicional, uma vez que ele não é inserido nesse tipo de economia. Esse quadro encaminha a análise apresentando os ganhos e os limites das práticas reivindicatórias dos cicloativistas paulistanos. Então, encerramos a apresentação desse trabalho assumindo que os pensamentos de Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro apresentam-se como uma base sólida e coerente para vislumbrar uma outra nova realidade, e nos fornece a possibilidade de compreender um outro novo mundo, que se sustenta a partir de valores cívicos manifestados no espaço da cidade. Obrigada.